Graça e paz a todos. Nós estamos reunidos para mais uma vez fazermos a nossa reflexão do meio-dia. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e deixa eu explicar, reverendo não tem nada a ver com a Igreja Católica. Reverendo é alguém que tem licenciatura, que tem formação acadêmica em teologia. Antes só os padres tinham, por isso eles eram chamados de reverendo. Então reverendo significa alguém que tem formação acadêmica. Então nós vamos agora fazer a nossa meditação do meio-dia. Deus abençoe, a graça e a paz, Ian. Ainda está em tempo de vocês que são meus colaboradores, como Timóteo era de Paulo, de mandarem aí um zap para os amigos e dizer: ó, pessoal, está começando mais uma live, está começando mais um momento. Deus abençoe Robson, irmã Jaqueline. Avise aí, convida para a festa as pessoas, o irmão César de Tejuçoca, sua família. Então convida aí as famílias, convida os amigos para que estejam juntos pela nossa página no Facebook, Comunidade Bíblica Online. Que Deus seja com cada um. Então estamos aqui para fazer mais uma leitura da Bíblia, uma reflexão para os nossos dias, uma reflexão. Deus abençoe Freitas, meu amigo André. Deus te abençoe, homem de Deus. Saudade. Vamos estar meditando no Salmo 23, junto com o Salmo 91, talvez o salmo mais conhecido da Escritura e muito apropriado para esse dia, o Bessa, grande amigo, grande companheiro. Que Deus nos abençoe. Então convido vocês a serem meus parceiros nesta empreitada de anunciarmos o Evangelho, de trazermos educação para todos aqueles que querem estar conosco, sendo nutridos, alimentados pela palavra de Deus. Então hoje nós vamos ao Júnior. Deus abençoe, meu irmão, Deus guarde, Deus proteja. A turma fiel, a turma que jamais se afasta. Então nós vamos lá para a nossa reflexão rápida no Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai, nós estamos aqui para meditar na Tua palavra e precisamos da Tua direção, da Tua orientação, para que tudo que venhamos a pensar, falar, seja dirigido e orientado pelo Senhor. Deus abençoe Marcelo, que a sua família toda se recupere, que a sua sogra se recupere,
Você é um irmão e um amigo muito querido. Então, irmãos, vamos lá para a meditação de hoje. Como eu coloquei aí, esse salmo é um salmo por demais conhecido, mas muitas vezes não muito bem interpretado. Esse salmo é um salmo atribuído a Davi, e é um salmo... Bom dia, Thalita. Glória a Deus, como é bom vê-la aí, minha sobrinha. Esta minha sobrinha é uma obreira fiel. É Rebouças. Rebouças. Então, todos os irmãos que estão nos assistindo, um abraço bem grande. O Ian também tem se mostrado um excelente obreiro, me ajudando. Salmo 23, pessoal. Então, vamos lá. Sem perda de tempo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como eu já disse a vocês, no hebraico, certo? Está assim, Adonai Roi, Lo Essar. Significa Senhor, literalmente é assim. Adonai é meu Senhor, porque o nome sagrado lá é o Yahvé. E o judeu trocava o Yahvé pela palavra Adonai para não correr o risco de pronunciar o nome de Deus em vão. Deus abençoe, Névia. Deus seja contigo. Deus seja com a sua vida. Seja bem-vinda. Então diz assim, é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A tradução dá a ideia de que as coisas não faltam. Mas nesse salmo, antes da gente entrar mesmo no salmo, é preciso a gente compreender que o salmo, ele é produto de uma realidade. O que é isso? O salmo é algo que alguém vivenciou, que alguém experienciou, por uma circunstância que alguém passou, ou que está passando, e que ela resolveu escrever aquilo ali, certo? Para mostrar a vitória ou sua posição diante de Deus e dos inimigos. Esse salmo de Davi vai falar de uma caminhada que é a nossa, que é a de todo aquele que pretende seguir o caminho do Altíssimo. E ele vai falar de uma jornada, e nesta jornada Deus é o pastor. Mas esse salmo não é só o salmo do pastor. Não apresenta apenas a metáfora, uma comparação de Deus como pastor. Mas esse salmo fala de uma chegada, de uma casa onde tem uma mesa preparada, onde tem cabeça ungida, cálice que transborda. E nessa jornada que vai passar os slides, né? Estamos falando na linguagem moderna, vai começar no campo, na figura de um pastor, vai terminar o salmo como Deus anfitrião, que nos recebe em sua casa, que nos acolhe. Então, isto posto, isto conhecido, vamos ao salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando a gente lê assim, parece que a ênfase está nas coisas, as coisas não faltarão. Mas quando diz Yahvé Roi, o Senhor meu pastor, Lo Essar, não. O verbo está na primeira pessoa, não. O verbo está no presente, não faltará. Ele não faltará.
Então, quem não falta é Deus. Então, é esse Deus que está presente na figura do pastor, é ele que jamais vai faltar. E é por isso que os tradutores traduzem: e nada me faltará. Porque Deus é presente. E eu quero dizer para você hoje, neste meio-dia, que Deus é presente, que Deus é o pastor e nós somos as suas ovelhas. E o maravilhoso é que o Salmo diz: foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Foi Deus quem escolheu-nos, foi Deus quem chamou-nos, foi Deus quem amou-nos. Foi Deus, foi esse Deus bendito e maravilhoso que resolveu ser o meu pastor, ser o teu pastor. Como diz Isaías, nós éramos ovelhas desgarradas, cada um para o seu lado, mas aprove a Deus nos acolher no seu rebanho. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. E agora nós temos um pastor. E este pastor jamais falta. Jamais falta. Esposa pode ir embora, marido pode ir embora, os filhos podem nos abandonar, o patrão pode nos abandonar, mas Deus jamais vai embora. Mas Deus jamais deixa de ser o nosso pastor. E a relação pastor-ovelha no mundo antigo era muito especial. Era uma relação de proteção, de cuidado, de carinho. E de amor. E eu quero te dizer uma coisa: Deus nunca vai embora. Mas às vezes Deus tem um senso de humor maravilhoso. Às vezes é como se Deus se escondesse. É como um pai, uma mãe. Talvez você já tenha feito isso. Onde você está ali e os filhos estão, e às vezes eles estão pensando em outras coisas. Aí você se esconde. Você não deixou de estar ali, mas você se escondeu. E aí de repente os filhos ficam: mãe, pai, o pai estava aqui, a mãe estava aqui. E aí você aparece. E Deus muitas vezes faz assim: parece que está longe. Parece que ele se escondeu. Parece que ele foi brincar com a gente, de dizer assim: ó, vamos brincar de esconder. Há momentos em que eu e você olhamos assim, a gente não consegue enxergar Deus ali perto. A gente não consegue encontrar esse pastor perto. E aí, na hora das nossas aflições, nós vemos que ele diz: eu estou aqui, eu estou presente. Você que não estava conseguindo enxergar. Porque às vezes a gente tem os olhos em tantas direções que a gente não consegue colocar na direção certa, que é em Deus. Então, o Senhor é meu pastor. Veja, Davi tem orgulho, é pronome meu, possessivo. Ele diz: é meu, ele é teu, é nosso. No livro de Cantares tem uma expressão linda que diz assim: eu sou do meu amado. É uma relação de mutualidade. Mas diz assim: e o meu amado é meu. Então você é ovelha desse rebanho, escolhida por Deus, e esse Deus não falta. Ainda que às vezes pareça
que Ele está escondido, para ver a nossa reação. Porque ninguém vai sentir sua falta se você estiver sempre ali. Por isso que toda pessoa que morre, de repente vira bonzinho, todo mundo faz discurso maravilhoso, porque ele foi embora, ele não está mais ali presente. Parece que os defeitos sumiram. Então, muitas vezes, para nos acordar, Deus dá-se uma escondida, se é que a gente pode fazer essa ilustração. Mas eu sei que você entendeu. E aí a gente desperta, eu não posso viver sem ele. Eu já estava muito acostumado com essa história de culto, templo, tal. E eu pensei que podia, mas agora... Então Deus é o meu pastor. E o que eu acho tremendo é que Deus, Ele cuida. A primeira lição desse salmo é que nós temos alguém que cuida de nós nessa jornada, que nós estamos numa jornada. Esse salmo não é o salmo do aprisco, não é o salmo do curral das ovelhas, é o salmo das ovelhas numa jornada guiadas pelo pastor. É o salmo da nossa vida. Numa jornada, nós não somos daqui. Daquele deserto eram os lobos, daquele deserto eram as feras, as hienas, daqueles desertos eram os animais predadores, mas as ovelhas não eram ali, mas estavam atravessando aquele deserto, e sem o pastor seriam devoradas. E assim Jesus disse, vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Nós estamos numa jornada e temos um pastor que cuida de nós. Bendito seja Deus. Essa é a nossa primeira lição. Nós estamos em uma caminhada, em uma jornada e temos alguém que cuida de nós. Mas Ele cuida de todas as nossas necessidades. E as nossas necessidades são necessidades físicas e necessidades psicológicas. E aí diz assim, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele diz que Deus é este pastor provedor, que sabe onde tem pasto verdejante, que sabe onde tem água sem piranha, água sem jacaré, água sem tormenta, águas tranquilas, água onde eu posso dessedentar-me, onde eu posso saciar, onde eu posso matar a sede tranquilamente. Então Deus é um Deus dos pastos verdejantes. É Ele que nos conduz. É Ele quem supre as nossas necessidades diárias de alimentação. Aquilo que para nós é vital para a vida, que é comida e água, é o pão e a água. Deus supre. E nós muitas vezes nem sequer oramos para agradecer. E nós muitas vezes nem sequer louvamos a Deus por isso. Então, a segunda lição é que Deus é o provedor, é o pastor provedor das necessidades espirituais, materiais e psicológicas. Então ele nos guia a pastos verdejantes. Ele não deixa a gente comer qualquer coisa, nem no plano físico, nem na realidade espiritual. Então Deus está nos guiando a pastos verdejantes. Onde é que você tem se alimentado espiritualmente? Que tipo de alimento você tem recebido
Você tem recebido alimento puro, genuíno, verdadeiro. Você tem alimentado a sua alma com alimento. Pedro diz, desejai ardentemente o puro leite racional, para que por ele vá descrescendo. Como é que você tem alimentado a sua alma? É importante demais saber onde você se alimenta, de que fonte você está bebendo, porque nós temos muita gente que não cresce, que não amadurece, que não se torna instrumento de bênção, porque não se alimenta e não bebe da fonte da palavra do Senhor, porque esqueceram, porque estão acostumadas apenas a serem mimadas, porque foram ensinadas que Deus existe só para fazer cosquinha na nossa barriga. Porque ainda esqueceram de se alimentar realmente. Você tem se alimentado espiritualmente, você tem descoberto que existe um pasto verdejante, uma Bíblia, uma palavra de Deus que precisa ser lida com responsabilidade. Você tem desejo de crescer, tem desejo de amadurecer. E aí diz, ele nos leva a águas tranquilas, supre as necessidades. Mas diz também que ele supre as nossas necessidades psicológicas, principalmente nos dias de hoje. Refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. É ele que invade a nossa alma com aquele frescor abençoado. É a presença dele que enche a nossa alma. Nós, nordestinos, que vivemos nesse calor gostoso, tem gente que reclama. E há tantas pessoas que vivem na neve, que gostariam de ter um dia de sol como o de hoje, que gostariam de viver na terra do sol, que todo dia tem chuva, que todo dia tem neve, que olha para o céu e o céu é cinza. Eu passei alguns dias fora e, meu irmão, não é bom você acordar e anoitecer com cara de noite. Você lembra desse sol amarelo bonito, desse sol maravilhoso. E aí você está nesse sol e muitas vezes ele é escaldante. Você entra no lugar refrigerado. Você entra, uma vez eu estava numa correria e eu entrei em um shopping era um shopping pequeno, mas um ar-condicionado maravilhoso. E aí você fica ali, não dá vontade mais de você sair, é super gostoso, a coisa transforma, da porta para dentro é outra coisa. E com Deus é assim, na presença de Deus a nossa alma é refrigerada, a nossa mente é suavizada, a nossa mente entra em paz, a nossa mente se aquieta. E ele diz assim, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É um Deus que diz, olha por aqui. É um Deus que nos guia em um caminho de justiça, em meio ao mundo injusto. Então lembre-se, nós estamos no deserto. Nós estamos a caminho, nós estamos de viagem. Nós não somos o deserto, ovelhas não vivem no deserto, ovelhas passam pelo deserto. Nós não somos daqui. Então, são necessidades físicas e necessidades psicológicas. E necessidades espirituais. Porque ele diz assim, guia-me pelas veredas da justiça. Desculpem, por amor do seu nome. Ele agora tem direção espiritual, ele nos orienta, e toda a orientação de Deus está na sua santa palavra. Aí o salmista agora vai dizer que ele crê nessa jornada
Se Deus é o pastor, certo? Que nós já vimos que provê as nossas necessidades físicas, psicológicas, espirituais. Então, Deus é o Deus também da segurança. A próxima lição é que Deus é o protetor. É que Deus é protetor. Olha o que ele diz. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é maravilhoso. Davi diz que Deus é protetor e é por isso que ele confia, ele diz, ainda que eu ande, ainda que eu andasse. Porque naquela época, quando você guiava as ovelhas pelo deserto, em busca de pastagens, porque quem vive de pasto é nômade, nunca para, está sempre procurando, porque às vezes onde você tinha, secaram. E aí, se você vê os filmes lá da África, os documentários, você vai ver que os animais estão sempre migrando, estão sempre em movimento, em busca de pasto. E aí, antigamente também os pastores estavam sempre conduzindo seus rebanhos, geralmente nunca estavam no mesmo lugar, estavam sempre em busca de pasto. Acabou aqui, eles estavam em busca de novos pastos. Mas essa trajetória, essa viagem, tinha em si vários perigos. E muitas vezes eles tinham que passar pelas ravinas, pelos vales estreitos, cheios de sombra, onde os predadores aproveitavam, porque as ovelhas estavam aglomeradas em um pequeno espaço e elas não podiam correr. Era como muitas vezes os assaltantes fazem nos engarrafamentos. A pessoa está dentro do carro, não pode correr, não pode ir para frente, não pode ir para trás. E aí eles vão e covardemente assaltam. Então, os predadores ficavam nestes vales. E estes vales eram vales escuros, porque eles eram feitos entre as montanhas. Então, a sombra fazia com que ali ficasse escuro, escondia o calor, escondia a luz do sol. Então, era um lugar perfeito para os predadores que destruíam as ovelhas, que eram o temor dos pastores. Mas tinham que passar. Tinham que passar. E Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. Ele diz, Senhor, não estou esperando só coisa boa. Eu sei que na trajetória eu vou encontrar lugar amplo onde eu estou vendo o norte, o sul, o leste, o oeste, mas eu também vou ter que passar entre as montanhas, em vales que a gente chama de vale da sombra da morte, que são vales escuros, onde eu não vejo o que está na frente, onde os predadores estão à espreita, onde a nossa vida fica, o coração acelera. E é assim que acontece na nossa vida. Muitas vezes nós estamos vendo tudo, nós estamos contemplando tudo, mas há momentos na vida onde nós entramos no vale, onde o vale é escuro, onde nós não vemos o que está adiante, onde nós não sabemos o que nos aguarda, onde nós sabemos que os perigos são muitos, mas Davi diz, não temerei, porque tu estás comigo. Nos momentos escuros da vida, onde você não vê, onde você entrou pelo vale da sombra da morte, Deus está presente. E aí Davi diz,
tua vara e teu cajado me consolam. O pastor daquela época usava uma vara, que era uma vara que tinha uma parte assim, circular, e tinha um cajado. A vara era um instrumento para quando a ovelha estava no espinhal, quando a ovelha tinha se metido, tinha caído em um buraco. Então ele colocava aquela vara debaixo da ovelha e a puxava. Quando a ovelha subiu num lugar onde ninguém podia tirar, então ele pegava aquela vara e botava por baixo da ovelha como uma espécie de anzol sem ponta, que não machucava, e fisgava aquela ovelha e tirava ela das situações difíceis que ela se meteu. E a vara não era para a ovelha, a vara era para bater, era para afugentar os predadores. Então Davi diz, teu cajado, tua vara e teu cajado me consolam. O cajado era para bater. Então Deus, muitas vezes eu e você, a gente cai em buraco. Muitas vezes a gente tenta arrumar uma nova estrada e a gente sobe no lugar onde a gente não sabe mais descer. Deus abençoe Vilani. A pessoa, se eu não estiver pronunciando o nome direito, é porque é bem pequenininho. Deus abençoe. Nós estamos estudando Salmo 23, então, muitas vezes, nós, eu e você, entramos em lugares onde a gente não sabe mais voltar. Entramos em situações que a gente não sabe como voltar. Aí Deus, Davi dizia o seguinte, Senhor, quando uma ovelha minha, que Davi está falando da experiência pessoal, muitas vezes nós falamos da experiência dos outros. E Davi está dizendo, olha Deus, quando uma ovelha minha cai num buraco, ela sobe numa pedra, e ela sobe num lugar e ela não tem mais condição de descer, ela olha e ela não tem condição de descer, então eu pego a minha vara e eu a puxo para os meus braços. Ela cai num buraco, eu tiro de lá com essa vara. E ele tem certeza o seguinte, Deus, nessa jornada, se eu tomar o rumo antigo, tu pegas essa vara que tem a ponta e me puxa de volta. Senhor, se eu entrar num beco sem saída, onde certamente serei devorado, o Senhor usará essa vara para me puxar para o caminho certo. Senhor, se o inimigo levantar-se contra mim, o Senhor levantará o teu cajado contra ele. Eu sei que tu não estás desarmado, que eu não estou desprotegido. Então caminhe em fé, sabendo que se você cair, a vara de Deus levanta. Se o inimigo atacar, ele vai encontrar um cajado pela frente. Tua vara e teu cajado me consolam. Eram instrumentos de consolo para a ovelha, saber que tinha um pastor protetor. Aí Davi diz isso, pronto, ele está caminhando. Agora no versículo 5 mudou o slide. Começou um novo capítulo na história da vida. Agora Deus é apresentado como um anfitrião. E deixa eu dizer uma coisa, era costume naquela época, quando você entrava na casa de alguém e alguém te recebia, o anfitrião ficava responsável por cuidar de você. E se fosse preciso, ele daria a própria vida para que nada de mal acontecesse com você. Então Deus é o anfitrião. Nossa próxima lição é Deus como anfitrião. Nós já vimos Deus como pastor na jornada. Mas agora, terminou a jornada, atravessamos o deserto, passamos pelos vales,
Deus foi conosco nesse deserto e agora nós chegamos em casa. E agora nós chegamos em casa. E o salmista Davi diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Agora ele é recebido por um anfitrião. Deus é o anfitrião. E como eu já disse, na antiguidade, quando você entrava na casa de alguém, você ficava debaixo da proteção. É por isso que Ló, quando recebe os anjos lá em Sodoma, e os homens vão tentar maltratar os anjos, Ló chega e diz assim: eu tenho 2 filhas, eu vou-las darei. Façam o que quiser com ela, mas não toquem nesses homens. A gente que é ocidental, que lê a Bíblia com a nossa cabeça ocidental, fica assim, coisa feia, coisa triste. Tá vendo que eu não ia dar minha filha para proteger gente desconhecida? Mas no mundo oriental era assim. Quando você abrigava alguém, você estava responsável pelo bem-estar daquela pessoa. A segurança dela era a obrigação do anfitrião. E aí Davi, sabendo disso, diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ele está dizendo: os inimigos ficaram lá fora da tua casa. Mas eles estão olhando e estão vendo que o Senhor me recebeu em seu lar, que lá no deserto a viagem findou e que agora eu estou no lar. E os inimigos não podem entrar, porque sabe que tu me defenderás. Porque agora eu estou não mais no vale da sombra da morte, agora eu estou debaixo, sob a proteção do Altíssimo. É assim que nós estamos. Aí ele diz assim: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É um anfitrião maravilhoso. Era comum naquela época, quando você preparava uma mesa, era para um amigo, era para comunhão. Você não comia, não se alimentava com gente que você não tivesse comunhão. E a pessoa ungia a cabeça e servia uma taça de vinho que era símbolo da alegria. E aí Davi diz: olha, o Senhor preparou uma mesa, eu agora estou não mais no campo, eu estou numa casa. Não tem mais a figura das ovelhas nem do pastor, mas de um maravilhoso anfitrião que diz: que bom que você chegou, que bom que você chegou. Então aqui está uma mesa preparada, deixa eu passar um óleo na sua cabeça para suavizar, porque o óleo tinha uma... Não tente interpretar óleo fora do contexto, que você vai errar feio, porque óleo tinha uma variedade imensa de sentidos e de usos no mundo antigo. E aqui é uma espécie de shampoo, de suavizador, de alguém que chega do campo e aí toma aquele banho gostoso, lava a cabeça, principalmente naquele lugar onde você vai ver que as pessoas andam de turbante, porque a cabeça esquenta, porque é sol pesado, a pessoa chega, e aí nada melhor do que um óleozinho na cabeça. Ah, Deus maravilhoso, como Ele cuida de nós. E aí ele termina dizendo: então nós vamos ver que Deus é um anfitrião. E é um anfitrião que os inimigos agora não podem mais chegar perto. E aí ele diz assim, a última lição desse salmo: existem inúmeras que você pode tirar. O que eu estou tentando com essa reflexão é tentar ensinar você como ler a Bíblia para você. Como ler a Bíblia e você mesmo descobrir Deus falando com você. Você tem visto aqui. Eu tenho tido feedback, retorno de irmãos que dizem: pastor,
Deus falou profundamente ao meu coração. Deus falou, e falou até o coração do Chunari aqui, porque ele está latindo. Falou ao meu coração. E eu quero pedir a você que, se Deus falou com você, coloca aí na página. O testemunho é bom quando as pessoas podem ver. Você mandar para mim é maravilhoso. Mas você colocar aí na página que Deus falou com você, tem um monte de gente precisando ouvir a voz de Deus. Então, dá teu testemunho aí na página. Dá teu testemunho lá no canal do Facebook, dá teu testemunho aberto. Diga assim: olha, Deus falou comigo. Eu aconselho você a ouvir, porque não é o pastor Gilberto, é Deus. E aí ele diz assim, ele termina o salmo dizendo, e qual é a última lição? É que se você está com Deus, então os atributos de Deus estarão com você por todos os seus dias. Os atributos de Deus estarão com você, o acompanharão. E ele diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Engraçado é que no hebraico esse verbo seguir é o verbo perseguir. Ele está dizendo, certamente que a bondade e a misericórdia, essa benevolência, esse amor e essa misericórdia, o ato de não dar o que nós merecemos, o ato de socorrer quando caímos, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. No hebraico, me perseguirão. Então, é o caráter de Deus, são os atributos de Deus: bondade, misericórdia, amor, justiça, perseguindo a gente. E muitas vezes você quer correr do amor de Deus e o amor de Deus te apanha. Você quer correr da misericórdia de Deus e a misericórdia de Deus te apanha. E aí você agora fica com a vida renovada, fica leve, porque você sabe que os atributos de Deus, que o caráter de Deus, que a bondade de Deus, que a misericórdia de Deus, que a justiça de Deus, que o hesed de Deus, que é o amor incondicional, vai não apenas te seguir, mas vai te perseguir. Santa perseguição. Então não corra do amor de Deus. Então não corra da bondade de Deus. Não corra da sua misericórdia. Deixa ela te alcançar. Porque não adianta correr. Ele vai te alcançar. Aí ele diz assim: todos os dias da minha vida, ele diz, eu vou contar com Deus, eu vou contar com o seu amor incondicional, não apenas uma hora, não apenas quando eu estiver bonzinho, não apenas quando eu for um bom menino, uma boa menina, mas todos os dias da minha vida. Aí ele diz assim: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista Davi está pensando agora em estar no templo. Ele gostava de estar na presença de Deus. Mas nós sabemos que essa casa é o céu. Então, esse salmo é um salmo que diz que nós estamos na caminhada. E que na teologia existe o já é e o ainda não. O já é aquilo que já se cumpriu, o ainda não é aquilo que ainda está por se cumprir. E no já é, nós já chegamos à casa de Deus, que é a igreja. Nós já estamos no já é, com a mesa preparada, com o banquete da palavra de Deus sendo servido. E você está sendo servido hoje. E eu sou servo, porque você está aí sentado e eu estou servindo.
E já nós já chegamos, Deus já ungiu nossa cabeça, o nosso cálice transborda, os inimigos não podem nos tocar, porque a Bíblia diz: se alguém nascer de Deus, o maligno não lhe toca. Mas isso ainda não. Ainda falta chegarmos no céu, chegarmos na casa de Deus. Ainda falta contemplarmos a face do Altíssimo e estarmos para sempre longe do mal, perto daquele que nos ama, nos amou e nos amará. E eu vou terminar esta reflexão, que de reflexão curta não tem nada, eu vou mudar o nome, porque eu não sei pregar pouco, eu preciso ainda aprender isso. Orem. Um casal de missionários que foi para o Japão, eles eram americanos, e por mais de 50 anos eles trabalharam isso aí é sonoplastia, eles trabalharam na obra de Deus por mais de 50 anos, eles pegaram todo tipo de doença, eles sofreram, e depois de 50 anos eles voltaram para casa. Estavam velhos, idosos, que é uma palavra melhor, bastante idosos, já bem debilitados, eles voltam para casa. E quando eles vêm no navio, eles vêm na terceira classe, e o marido pergunta para a esposa já idosa e diz: minha filha, será que a igreja lembrou de nós? Será que vão nos receber 50 anos depois de tanto trabalho, de tanta lealdade, de tanta coisa produzida, depois de tanto sofrimento passado? E ela disse: não sei. E quando eles vêm, chegando ao porto, eles veem bandeiras, banda de música. E aí eles dizem: olha, lembrou, o marido fica feliz, lembraram. Eles vieram nos receber, a igreja lembrou de nós. E aí eles são da última classe. E como eles são da última classe, são os últimos a descer. E quando eles descem, as bandeirinhas já estão no chão, a banda foi embora. Era alguém, era para outra pessoa, não era para eles. A igreja e o mundo os havia esquecido. E aí aquele senhor já de idade fica com raiva, chateado, decepcionado. E ele diz: é isso que Deus tem? Para depois de 50 anos de serviço, a gente ser esquecido, não ser lembrado. É isso que Deus tem para quem trabalha tanto, para quem foi tão leal, para quem sofreu tanto, de que ninguém vem aqui para nos receber, nem para nos levar, para nos dar uma carona. E aí eles pegam um táxi e vão para a velha casa. E chegando lá, ele está assim, chateado, profundamente triste. E desencorajado, e ele diz para a mulher: minha filha, fique aí, ore a Deus e pergunte se é isso que ele tem para os seus servos fiéis quando eles chegam em casa. Depois de 50 anos, quando a gente volta para casa, é isso que Deus tem para nós? Estou terminando, é porque alguém ligou nessa hora, meu Deus. Então, meus irmãos, aquele homem fica e diz: mulher, ore. E eu vou esfriar minha cabeça, eu vou dar uma volta, porque eu não entendo, é isso que Deus tem para quando a gente chega em casa. Eles estavam lá nos Estados Unidos, vindo do Japão. Aí mais ou menos umas 2 horas ele volta. E aí ele pergunta para a esposa, diz: e aí, você orou? Ela diz: orei. E ele disse: o senhor respondeu? Ela disse: respondeu.
E o que foi que ele disse? Ela tranquila disse que nós ainda não chegamos em casa. Entendeu? Nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Deus abençoe a todos. Um dia nós vamos chegar em casa. Mas agora não espere reconhecimento. Não espere reconhecimento, porque nós ainda não chegamos em casa. A nossa casa é o céu. Então lá sim se cumprirá o ainda não. Então nós já estamos na presença de Deus, mas falta uma presença plena e completa. Que Deus os abençoe. Saibam, nessa trajetória temos um pastor. E ele há de nos conduzir até chegarmos lá, onde ele nos receberá como hóspedes e filhos em sua santa morada. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.